Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o nosso secretário, nosso querido amigo Rui de Garay, que tá armado hoje, não? No carro. Ah, só no carro. O carro não desce aqui no Pampa Debate, aqui não tem desse aqui. É o homem das armas, né? É o homem das armas, né, o Rui de Garay. Mas é um prazer estar aqui. Meu porte renovado semana passada, graças a Deus. Porte em dia, 10 anos, graças a Deus agora. Porte já 10 anos de validade, coisa boa, né? O presidente Bolsonaro, algumas questões importantes aí, tá ajudando bastante aqueles que querem ter o seu direito à defesa. Entrasse com quantos projetos hoje na Assembleia? 9 projetos. 9 projetos, 9 sem contestação da esquerda? Olha, a esquerda errou o pé ali, né? Disse que eu estava protocolando aquele projeto da roupa, né? Nossa, a tradicional dos gaúchos, né? Que eu sugeri que ao presidente Bolsonaro que a gente faça via decreto ali uma lei que possa o gaúcho voltar a ter sua arma, né? Exposta, né? Não mais velada, né? Quando estiver usando sua roupa, seu chapéu, sua pilcha. Então é importante a gente voltar às nossas origens, né? Eu me lembro que meu pai, meus avós sempre andaram armados. Tem uma foto histórica do Teixeirinha, né, Paulo Sérgio? Aí ele fazendo seus shows, né? E com seu revólver e cantando com a sua amada, né? Mary Terezinha. Que coisa boa, né? A segurança para nossa família. Dele? Era amada dele? Olha, o que contam, né? A amada dele. Dele. Sim, é a amada dele, é o que eu estou perguntando, é a amada dele. É o que dizem, né? Mas era assim, tão amada. Já tão aberto. De armas, armada dele, né? Armada dele. Não, até pode consultar lá no Google, ele bota Teixeirinha em shows armados. Né? Tá lá o Teixeirinha com a sua arma na cintura ali, coisa linda lá, né? Coisa boa. Eu tinha paz e tranquilidade nas nossas casas, né? Nossas famílias. Nosso eterno presidente da OAB, Cláudio Lamac. Andava pelos Estados Unidos, o Cláudio? Descansando um pouquinho, né, Paulo? Eu disse que esse ano eu ia... Estou dividindo meu tempo entre o escritório e também compensando um pouco a família pelo período que eu fiquei ausente ao longo dos 12 anos aí, que tive uma atividade tão forte, seja na advocacia, seja na OAB também. Aproveitei um pouquinho, boas férias aí com a turma, as meninas e o pequenininho gostaram muito, mas o Rui... aqui tu não precisa realmente, pode deixar a arma em casa, né? Pode deixar a arma no carro, não tem problema, porque aqui só temos amigos e segurança total. Mas é fato mesmo, né? Agora, escutando essa colocação do Rui, eu estava me lembrando, né? Meus tempos, assim, de mais jovem, que nós podíamos estar em todos os lugares e a segurança era total. Hoje nós vivemos um clima de insegurança absurdo, né? Nós temos que pensar onde nós vamos colocar o carro, nós temos que pensar onde paramos. Efetivamente, esse tema segurança pública é um tema importantíssimo. É favorável ao armamento da sociedade? Eu sou, Paulo, desde que a sociedade possa ter efetivamente condições de usar a arma. Né? Então aí o teste psicotécnico, a qualificação para utilizar uma arma, a defesa é fundamental, né? Principalmente nas áreas mais distantes, locais ermos, né? É fundamental. O campo, por exemplo. O campo é um local que tu não pode ter uma pessoa que esteja no campo sem que ele tenha condições e capacidade de se defender. Né? Agora, não sou a favor da violência, quero deixar isso também muito claro. Né? Acho que as pessoas têm o direito de se defender, mas nós temos que lutar pela segurança prestada pelo Estado. Luiz Coronel, é o único coronel desarmado que eu conheço. Pois é. A arma do coronel é poesia. Os deuses dão gargalhada quando um homem se diz senhor absoluto da verdade. Ontem assisti, fui representando a família com outros primos meus, a entrega do cidadão emérito do Bagé para o Antônio Hamilton Mourão. E ele lembrou que com seus amigos, tinha amigo comunista, amigo liberal, amigo de todas as ideias, e que nada disso afetava o nível de afetividade existente entre eles. E que alguma coisa se perdeu. Eu tenho a impressão que essa combatividade frívola, ideológica, é temporânea, já não cabe mais no tempo. Esse mundo ideológico é o mundo de alpargatas que o futuro não quer mais vestir.
nós temos que pensar de forma muito mais saudável. Dá certo o que estiver bancado, assentado em educação, tecnologia, atualidade e eficácia. Tá ouvindo, Luiz Pedro Lima, isso aí? Estou com toda a atenção. Sim. Mas e... Não, é que tem tu coisas... não pensas em praticar? Não gostaria muito, só que tem algumas Esse coisas que tipo- não podem dar certo. Ele é maravilhoso, né? Né? Tu estás partindo de uma premissa, como se fosse assim, uma tese, coronel, uma tese. Sim. Tá. Introdução. Não, isso é outra coisa, isso eu não tenho. Já tive. Isso é coisa do passado. A gente não volta ao passado. Eu estou olhando para frente. Olha. Bom, Me olha sério aqui. estou olhando sério. Não, olha sério. Estou olhando, estou olhando. Tô vendo, tô tá olhando. Cachorro de cabeça baixa é o que morde. Vamos mudar a pauta. Muda a pauta. Então, se tu partes de uma premissa errada, a tua conclusão será errada. Então eu parti de uma premissa. Não, tu partiste assim, da premissa que todos convivem em harmonia, etc, etc. Podem conviver. Não. Podem, isso é uma possibilidade, mas isso não existe na prática. Tu citasse ali um regime que infelizmente foi o pior regime que o universo conheceu, que é o comunismo. Então, a pessoa que quer a liberdade, quer a democracia, ela não consegue conviver com a prática do comunismo. Sim. Às vezes o indivíduo é comunista por conveniência. Era o caso do Luiz Coronel. Não, conveniência no sentido financeiro, de estar no parlamento como comunista, de pertencer a alguma entidade como comunista, sabe? Ele tem um interesse pessoal naquilo que o negócio dele é dinheiro. Aliás, eu nunca vi amar tanto dinheiro pelo dinheiro quanto o comunista. Esse cara é fantástico. E aí, Hernani Paulo? Tudo bem, Paulo O Sérgio? Hernani tá ali, o Hernani não é de centro, mas ele fica só observando, Só olhando, só olhando, né? analisando. Uma alegria retornar ao E programa apesar de aqui. ser polo, né? Ele age no polo. Polo né? positivo. Polo positivo. No polo positivo, né? Polo positivo. Tá? Alegria Até por estar com os É uma Até amigos. por ser da arena, né? É uma grande... Sabe que hoje é um exercício que tem que se fazer e que não é fácil. É você buscar o equilíbrio, você buscar o centro, você buscar, né, a convergência, que também é Mas a maioria no necessário. Congresso Nacional hoje de centro e são acusados de tudo que é jeito, são torpedeados. Ah, mas é difícil, lá se criou um centrão que não... Mas porque o Centrão, olha o que o Columbre disse aqui no Country Club, olha aqui, quem decide tudo no Brasil é o centro. Mas o que se não criou adianta tirar pedra no centro. uma pecha que o Os centro... dois lados querem ter o centro com eles. É que se criou que é uma pecha que Ah, o centro... O centro é a forma do toma lá da cá. É o pragmatismo E, na egoísta. verdade, o centro, muitas vezes, é o Centrão, equilíbrio. né, Hernani? O Quando centrão. a gente fala centrão, é um sentido pejorativo exato. No centro. do centro. Sentido pejorativo. Então eles colocaram assim, centrão, ou seja, aquele que aceita isto, aceita alguma coisa, uma opinião em troca de algum benefício. Exatamente. Esse é o centrão. A minha opinião muda Porque conforme o benefício que eu recebo. A esquerda, a direita... Isso aí tem muito de Mas folclore. aí tem o lado errado disso. Claro né? que Porque tem. se nós pensarmos no centro como o centro equilíbrio. de equilíbrio, Bom, isso perfeito. é correto. Né? Claro. Os radicalismos, o que nós estamos vendo hoje no Brasil, lamentavelmente, é radicalismos de todos os lados. Ou seja, as pessoas não aceitam mais a opinião dos outros. Ou seja, se tu pensa diferente do que eu estou defendendo, tu estás contra mim. As coisas estão quase que chegando neste ponto. Ou se já não chegaram. E essa questão da direita e da esquerda, isso está ficando tão chato, gente. Isso, esse tão que é o meu chato. posicionamento. Eu acho que já passou. Nós temos que pensar no Brasil. O Brasil precisa crescer. Nós todos temos que torcer, temos a obrigação. Essa é uma visão que eu tenho de mundo. Nós temos a obrigação de torcermos para que este governo que está aí, que foi eleito democraticamente, dê certo. Esta é uma obrigação de todos nós brasileiros. A oposição tem que fazer o seu trabalho e nós, como cidadãos, temos que torcer para que o governo dê certo. Exato, e não Senão é o Brasil fato não vai sair desse Eu buraco. sempre busquei, nas minhas atitudes, ter um posicionamento e buscar o equilíbrio. É Né? isso. Muitas vezes o equilíbrio pode se confundir com o centro, mas eu tenho posição, sou liberal, eu defendo a livre iniciativa, mas eu sempre procuro, nas minhas decisões, convergir com equilíbrio, decidir com equilíbrio. Está falando uma coisa muito importante. Equilíbrio, mas com posição. Né? Esse negócio de dizer sou centro, um lado eu jogo com esquerda, outro lado com direita. Não, nós estamos falando de projetos. Tu tem equilíbrio, mas tu tem posição quanto a alguns projetos importantes e é isso que nós queremos para o Brasil. E exatamente como a Marca falou,
o povo todo tem que torcer para esse governo dar certo. Esse governo não é só do presidente Jair Messias Bolsonaro, esse governo é um governo do Brasil. Então nós temos que dar uma base de estruturação e esse tal de centro que se diz, né? Eu creio que muitos desses parlamentares dentro do lado do Congresso, eles têm o equilíbrio necessário para que possamos realmente apoiar essas pautas importantes do presidente Jair Messias Bolsonaro. Perfeito. Isso aí. Isso aí. Agora, quer ver a que ponto chega isso aí? Veja a questão da votação, aonde fica o COAF. Ou no Ministério da Fazenda ou no Ministério da Justiça. Quem votou no Ministério da Fazenda, para onde foi torpedeado. Eu pergunto por quê? Não, por causa da Lava Jato, preservar a Lava Jato. Durante toda a Lava Jato, onde é que estava o COAF? No Ministério da Economia. Estava no Ministério da Economia. Então que palhaçada essa? Não é o mesmo governo? Não são dois ministros competentes? Por que está num ministro ou no outro muda? E por que não mudou lá atrás na Lava Jato? Então foi torpedeado. Acho que até o presidente queria, vou dizer para vocês, até o presidente queria na Fazenda. Pode ter certeza. E agregando mais na economia. Agregando mais um argumento a isso que tu estavas dizendo. E num governo onde tu tem dois ministérios que tem integração total. Sim. Paulo Guedes e Sérgio Moro se dão Uma afinidade. Não Tanto é que a equipe se criou uma é a mesma equipe que a Independente é onde ficaria o COAF. Uma celeuma absolutamente necessária. Aí foi a direita que torpedeou em cima dos deputados que votaram pelo COAF na Fazenda. Mas aí nós entramos Então naquilo... parece, sabe o que parece? Que o ministro Paulo Guedes é frouxo. É o que parece. Não, tinha que botar com o ministro Moro, porque esse é o forte, Não é nada disso. E não mudou absolutamente nada. Quem era o ministro da Fazenda com o Temer e com a Dilma? No que se Meirelles? Meirelles. Com a Dilma, não. Com a Dilma era o Manteiga. Com a Dilma era o Manteiga e o Palocci. Sim, esteve na Fazenda e andou livremente a Lava Jato. Funcionou livremente, sem Meirelles, problema mais nenhum. ainda. Agora, não mudou absolutamente nada. E na linha do que foi dito aqui, o que acontece com muita frequência, seja no Rio Grande do Sul e em nível nacional, é que se leva a disputa da eleição pós-eleição. Não tem fim. O que é um processo normal e democrático, a disputa e a busca pelo voto e pela vitória na eleição. Mas passado esse processo, o que nós, sejamos nós representantes enquanto legisladores ou com mandato eletivo ou membros da sociedade, empreendedores, é trabalhar exatamente na convergência para que quem ganhou a eleição, seja em âmbito estadual ou nacional, faça o melhor governo possível e que acerte o máximo possível. Claro que erros vão acontecer, como o presidente Bolsonaro, o governador Eduardo Leite, como o governador Sartori, como outros governadores que antecederam e como os que sucederão, vão cometer erros e acertos. Mas nós temos que torcer que os acertos sejam maiores. Não, torcer para que dê certo. Tem gente que entra no avião e torce contra o piloto. Nós temos que aprender com os erros do passado, né? Os erros do passado. É isso que eu acho que a gente tem que parar com essa granalização e aprender o que nós fizemos de errado no passado. Eu acho que está bem claro. Hoje, Paulo Sérgio, eu apresentei na Assembleia e eu quero te agradecer pelo convite, mais uma vez estar aqui contigo, um projeto de lei contra a utilização da estrutura pública para que seja alusivo ao comunismo aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Estado não tem que financiar mais evento, mais participação, mais ceder espaço para homenagens na realidade, são ditadores e pessoas que... Atenção aí, olha, amanhã, quando é que vai ser votado? Não, esse eu protocolei hoje. Protocolou hoje. Vai ser votado quando, mais ou menos? Não, tem que passar pela CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Até o fim do ano está votado. Olha, se Deus quiser, se meus colegas vamos ajudarem, entrar se o Hernani me ajudar então, lá... sem o memorial Luiz Carlos Prestes. Mas agora, uma contrapartida. Vamos lá, tu falaste muito assertivo até, falei sobre isso hoje à tarde. Luiz Carlos Prestes, aquele memorial. Aquilo ali é uma contrapartida é dinheiro público, tá? Como a gente usa uma contrapartida... Terreno público para um monumento que lá está fechado, que ninguém... Não tem nada, não tem um bruzinho ali. Não tem lá. Olha só o baita monumento que nós temos ali, um local, um museu... Getúlio não tem, Jango não tem, Brizola não tem, que é isso? Não, mas agora, dinheiro público para isso, nós temos que criminalizar isso aí. O comunismo foi responsável só na China por mais de 65 milhões de pessoas mortas. Na União Soviética, 20 milhões. Lá no Vietnã, 1 milhão. Então, nós temos que utilizar o dinheiro público para o seu fim. Não estou falando aqui, estamos falando um caso específico, é o comunismo, que cometeu atrocidades contra os direitos humanos.
Mas... Exemplo do que aconteceu com o fascismo e o nazismo. Mas não podemos usar dinheiro público, mas não estou falando nem partidariamente, para nada politicamente construir monumento para ninguém. O dinheiro público é sagrado, nós temos que entender isso. O contribuinte não aceita mais isso. Ter monumento para A, para B... Não tem dinheiro público, é o dinheiro privado entregue na mão do gestor público. Foi o que eu falei no evento recentemente. Não existe dinheiro público, o dinheiro é privado, é nosso. Não aceitamos mais isso. Então, ele realmente... acaba virando público no momento que ingressa no Estado, ele acaba virando público, mas a origem é privada. Na verdade, o dinheiro público que tem origem no cidadão, né, pelos seus impostos, né, pelos seus tributos pagos, ele hoje é inexistente ou ele é insuficiente para segurança, para educação, folha de pagamento, e para a saúde. Né? Se hoje nós temos 3 serviços públicos básicos que não são atendidos pelo... Mas a própria público, folha, doutor Lamac, a folha... dos servidores da remuneração? Da estrutura estatal, mas eu digo, a folha é o mínimo. A estrutura estatal tem os recursos para pagar a folha, mas o que sobrar disso... Nós temos que necessariamente pensarmos que eles têm que serem aplicados, esses recursos, em saúde, educação e segurança. Isso é fundamental. O tamanho do Estado hoje, ele tem que estar diretamente ligado com aquilo que a sociedade e o cidadão precisam receber. Nós não podemos mais aceitar, olha aqui, não podemos mais conviver com pessoas morrendo nas filas de hospitais, com pessoas sendo assassinadas na rua dessa maneira. Olha o que mandou dizer o Esbrolho aqui. Aqui no Congresso da FenaBrave veio o Bolsonaro, foi ovacionado. Concessionário de automóvel detesta comunista. Olha aqui, eu tenho restrição, viu, Paulo? Eu não tô rimando com o deputado na medida que queira se atirar neblina na história. Luiz Carlos Prestes é um personagem que participa da história do Brasil. A coluna Prestes foi importante na derrotada do coronelismo, fez parte do movimento tenentista, era um movimento de inquietação brasileira para um novo momento histórico. Mas se ele fez a adesão... Mas o que redundou? Redundou a superação o início dos anos 30, getulismo, tudo aquilo era herança do Forte de Copacabana, da coluna Prestes. Que ele não estava na revolta do Forte Copacabana, ele estava gripado, ele não pôde participar, ele estava gripado. Que façam com dinheiro privado. Esse é o dado. O dado que o deputado... Coronel, não é o dado que não está proibido de fazer. Faça com dinheiro privado. O dado que o deputado... Ninguém quer gastar esse dinheiro, fazer museu, mas não fazer o que estão fazendo lá. O monumento, esse Luiz Carlos Prestes, está fechado. Dinheiro público. E façam privado. Dinheiro privado. Quer fazer monumento ao comunismo, faz privado. Não talvez esteja mal explicitado, mal colocado. O dinheiro público, tu não pode ser utilizado para o meu público. Há uma diferença. Então, se algum grupo de comunistas quiser fazer o monumento, o lado que for, se reúnam, tirem o dinheiro do seu trabalho, comprem o terreno e façam onde quiserem. Agora, tudo bem. Agora, pegar o dinheiro de todos nós para colocar para esse senhor... O dinheiro que já não temos para pontos básicos. Mas eu já nem vou usar esse argumento, porque isso... Doutor, só que isso é uma barbaridade. A questão não é essa, a questão, eu quero dizer, o respeito histórico. O Paulo chega a dizer que a Revolução Francesa não teve importância para a humanidade. Quer dizer, vamos respeitar a história, pessoal. Isso é outra coisa. Respeitar a história. Não tem nada a ver. Não quero dizer, o que a coluna Prestes teve de importância? Importância da consagração foi estuprando mulheres de sul a norte do Brasil. Até para ter alguns capítulos nos livros de história, tudo bem. Só que não se conte a coisa diferente, que aqui é um outro público. É um grupo de pessoas, enfim, que eu critico, mas admito. Eu admito, sendo um democrata. Claro. Tem indivíduo mais democrata do que eu. Agora tu me deu um susto. Não, mais democrata do que eu. Com essa rica cara de ditador que tu tem. Não, isso é outro. Pelo amor de Deus, rapaz. Não é possível. Que barbaridade. Não é possível isso. Claro. Agora, bem exatamente o contrário, né? Eu quero saber do grupo comunista. Qual que não foi ditador? Agora estão tecendo loas, são arautos do Maduro. Foram apóstolos de Maduro, deputados daqui, foram reverenciar um assassino, confesso.
Mas o que é isso? Mas E fica por eles isso só vão mesmo. lá de passagem, porque eles não passam férias em Cuba nem na Venezuela. Não, já nem... É só de mas passagem. Nem compra enxoval. Em Nova York, né? Irigaray, isso, me perdoa, do seu ponto de vista emocional, vocês têm que entender que isso é voto, e voto é moeda. Voto é dinheiro. Esse pessoal vive do dinheiro de quem trabalha. Exatamente. E tem pessoa do voto. O voto é o dinheiro. Onde é que está esse voto? Esse voto está de 16, 17, 18 anos que não estuda na universidade. Está lá esse voto. Então, onde está um outro grupo de votos? Está em bandidos e canalhas e assassinos. Vou procurar este grupo. A construção dele. Não, É tá verdade. perfeito. Mas é verdade. É verdade. E a verdade dói. É a pior coisa do mundo, coronel. Tu que é poeta sabe Meu disso. querido, Não existe uma luta nada pelo poder, pior que a Duas verdade. frentes loucas pelo poder. Há uma caneta com R$1 trilhão. Existe uma luta pelo poder. Então a esquerda, o pessoal da esquerda é desamparado, com uma ninharia de deputados, uma ninharia de Desamparado? senadores, alijado do Mas poder. estava há 20 anos no poder, desamparado sou eu. Hoje o poder não é dele, não é seu. Caiu nas eleições. Então eles querem o retorno E ao caiu poder. por quê, doutor Coronel? Caiu pela incapacidade de elaborar esperança. Não o é moço é súdito da esperança. Não Quando é ele só é capaz de incapacidade. pôr- Entraram não é? no Banco Central, Desaba. abriram o cofre, roubaram BNDES tudo que é- tinha. Sim, que é uma Faz parte coisa. disso. Não, uma coisa, coronel. Faz parte Uma disso. coisa, coronel, é destruir uma nação. Destruir, tudo bem. Isso pode acontecer com outra coisa é dilacerar. Isso é como um cadáver. Eu destruo uma pessoa, faço ela sangrar e morrer. Agora, dilacerá-la é completamente diferente. Agora eu tenho uma ótima notícia para quem é empreendedor e também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae RS disponibiliza diversos cursos online para você acessar quando e onde quiser? É isso mesmo, acessando sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio para colocar uma nova ideia em prática. As inscrições são gratuitas. Tudo pensando para que você se prepare melhor e encare novas oportunidades. Acesse o sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O CREMERS é contra a abertura de novos cursos de medicina, meu caro médico altamente conceituado, que daqui a pouco ele vai falar, está convidado para ir à China, dar uma palestra num país comunista, a peso de dinheiro. Está sendo contratado para dar uma palestra na China. Curso de medicina, a criação de mais vagas nos cursos existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim, mais qualidade na formação. Hoje são 336 faculdades de medicina no país e 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos. O que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Onde é que você vai dar palestra mesmo? Na China, em Kunming. A China, qual é o regime chinês? Ele é o regime é o regime comunista com uma economia absolutamente capitalista. É um regime que é muito difícil de ser entendido. Olha aqui, ó. Né? 70 mil dólares. Como é? Com tudo pago, primeira classe, 70 mil dólares. Vem aí o convite que fizeram aqui. Vem Não, aí. é chiquérrimo. Não, Depois... chiquérrimo. Não, deixa assim. Não, olha que tu vai ficar por lá, hein? Olha aqui. Olha que a Receita Não, Federal está não, assistindo Não, o programa, hein? tudo declarado, Olha tudo aqui, vai ser por tudo favor, declarado, por favor. tudo declarado. Não, Eu- em Kunming, na China, Qual é o haverá... lugar? Kunming, Sim. na China, o Congresso Mundial de Cirurgia Digestiva. E eu fui convidado para fazer a conferência sobre o que há de novo em HPB Surgery, olha que coisa chique, né? É cirurgia hepatobiliopancreática. Up to date em HPB Surgery, ou seja, o que há de novo em HPB Surgery. Isso para mim é uma coisa maravilhosa porque eu sou egresso da universidade. Deixa eu falar um pouquinho de universidade, só Não, um mas peraí, pouquinho pra vocês. Chega. Vamos dissecar esse negócio aqui da China. Que Tu quer vais dissecar? à China dar uma palestra? Um Mas país tá aqui, porque comunista. eu te- Sim, qual é o problema? Não sei, o problema é Mas teu. eu sou Os capitalista, honorários vou... pela palestra são Isso 70 mil dólares. Não é, isso aqui, Livre. Isso é outra conversa. Livre, né, Isso é Paulo? outra Livre. conversa. Olha que Eles querem a saber China- da minha vida, a China- da minha vida a privada. China hoje, querem Paulo, saber da minha vida a China- absolutamente privada. Não, É um grande parceiro comercial do Brasil, do Rio Grande do Sul,
e com uma perspectiva muito Então quer dizer que nem tudo que vem do comunismo é ruim. Não, mas não é comunismo. Acho que tem que ser laico pros negócios. Acho que se entrar nessa daí de... Nós não vamos fazer negócio Por com que ninguém. que funciona lá? Trabalho, disciplina, respeito, hierarquia, e aí a coisa funciona. Mas eu acho que o doutor vai seriedade. O doutor vai botar em férias o que ele acabou de dizer, de tenebroso do regime comunista. Suspenda-se por alguns dias. Aliás, O valor mais alto se levanta. nos produtos que o doutor Luiz conhece muito bem, que é da área muito também, Paulo Sérgio, do agro, Como é que tu vai te explicar lá, Me diz do setor agropecuário. vai te explicar lá, olha. Vamos explicar pra quem? Pra quem? Ele tá suando. Vamos mudar a pauta, vai abrir mão do convite, viu? E a orelha ficou vermelha. Tu vai ter que dar uma visão que às vezes surge eu tinha um amigo meu que dizia assim, às vezes surge um cara dentro de mim tão louco que eu tenho que hospitalizar ele. Tu vai ter que dizer assim, de vez em quando surge um... Aliás, está se constituindo... Posso controlar. Paulo Sérgio, está se constituindo na Assembleia, junto com a Fiergs, aqui uma frente sul, aqui do sul do Brasil, de comércio com a China. Hoje a Ásia concentra aí... Mas aí frente sul mesmo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná? Exatamente. O Paulo Tigre Filho, que está coordenando isso, na semana que vem, inclusive tem uma ação na Assembleia Legislativa, o deputado Jefferson também está inserido. A gente participa porque no setor de proteína animal, especialmente, nós temos grandes relações comerciais com a China e com uma perspectiva muito positiva no futuro de ampliarmos esse volume de negócios que nós possuímos hoje, tendo em vista o crescimento da economia e, consequentemente, isso aumenta a demanda por alimentos e o mercado asiático é um mercado muito interessante para o setor agropecuário, especialmente a proteína animal. Então, Mas eu espero, Hernani, que isso ocasione um benefício para o produtor. Porque até agora... Mas, doutor, nós temos que trabalhar... A coisa só vem piorando para o produtor. Soja 80 veio para 70. O boi, quilo vivo, o dólar, a 5,8, veio ano passado para 4,7. E eu quero saber, o consumidor, como é que está a carne no açougue? Tem baixado muito? Aliás, tinha um pecuarista muito humilde, de Bagé, que disse assim, Pereira, o que tem que ver o boi com a carne? Aquilo no início me deixou assim meio baixa chocado, o preço do boi, não baixa o preço da carne. O que tem que ver o boi com a carne? Eu não entendi a ironia singela dele. Os frigoríficos estão cansando de ganhar dinheiro. Bom, eu sou produtor também, doutor Luiz Pereira. Eu sei da realidade. Aliás, hoje o produtor ele acaba sendo sacrificado em todas as atividades, seja na pecuária, na produção de grãos, no leite, porque ele é aquele que produz e não consegue colocar o preço nem nos insumos que ele compra para produzir e nem no produto que ele produz para vender. O arrozeiro está no cabo da daga há muito tempo já. O arrozeiro, produtor de leite, de trigo, enfim, uma situação. Mas isso não pode impedir, doutor Luiz, que a gente amplie as relações comerciais, porque a perspectiva em tendo melhores e maior volume, e principalmente vendendo para países que possam remunerar melhor pelo produto, a perspectiva é que todos possam ganhar. É que, claro, que muitas vezes esse resultado positivo não é dividido proporcionalmente e o produtor acaba, na maioria dos casos, muitas vezes ficando com a menor fatia quando fica, quando não trabalha com prejuízo. Mas, de qualquer forma, o trabalho está sendo feito nessa direção. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser escolha. Não tem como viver sem ela. Mas na Unicred as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isto, confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isto de prosperidade sem perdedores, mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido, passe você mesmo e venha ver o que um cooperado da Unicred pode obter na sua cooperativa de crédito. Grandes histórias, Luiz Coronel, começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo nas lojas da Vinhos do Mundo. Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. E nós vamos agora ao quadro saúde.
com o nosso PhD em Oncologia, titulado Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Capa. Vem aí o doutor Gilberto Schwarz. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas têm medo de câncer e não imaginam que o tipo de câncer mais comum é o da pele. E este é muito fácil de prevenir e de curar. O câncer de pele é o mais curável de todos os tipos de tumores. Basta evitar a exposição exagerada ao sol, usar protetor solar e se surgir uma lesão pigmentada na pele onde não existia antes, ou houver uma lesão de pele que mudou o seu aspecto, cresceu ou ficou diferente, deve-se logo procurar o dermatologista. Fácil, não é mesmo? Depende somente da atitude da gente. Olha, você tem um cara agora que está se rolando de rir. Se chama Lênio Streck. Com esse convite para ele assistir. Eles dois ainda vão fumar charuto em Cuba. Eu estou prevendo. Passagem dele e volta, doutor Luiz. Ele não fuma charuto. Hein, doutor Luiz? O Lênio vai fumar charuto em Paris. Fuma na O casa Lênio vai dele. querer ir para Paris. Fumar charuto em Cuba. Tu acha que o Lênio é louco? Não. Eu queria ouvir o doutor Cláudio Lamar, que estava fora aí, mas assinou o manifesto favorável ao nosso Santa Cruz, presidente Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, seu sucessor na OAB Nacional. O senhor assinou o convite? Acreditava que ele merecia essa defesa? Paulo, primeiro é aquilo que eu tenho dito, né? Eu acho que nós temos visto um radicalismo de vários lados, né? Acho que assim como o presidente da República errou na sua manifestação com relação ao pai do presidente da OAB, acho que também a ordem tem que diminuir o tom. Eu acho que nós temos que buscar aproximar. Eu tenho dito que o Brasil precisa de menos confronto e mais encontro. Isso é fundamental. Nós precisamos mostrar que a instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem como papel a independência. Nós temos que lidar e defender a Constituição Federal. Esse é o ponto principal que eu concordo. Não posso deixar que uma situação como essa que aconteceu também, ela passe como algo normal. Não é. Acho que aqui nós temos erros de todos os lados e temos visto muito isso. Está dentro daquela conversa inicial, dentro daquela minha fala inicial, que é o radicalismo que nós estamos vendo hoje no Brasil. Ou seja, se nós tivermos como norte a Constituição Federal, nós não vamos ter problemas nenhum no Brasil, em lado nenhum. Quando se fala de lava-jato, quando se fala de defesa de direitos e garantias individuais, se nós olharmos para a Constituição tem a solução. Fora da lei, não há solução. É isso que nós temos que defender, é isso que eu defendo. Quando presidi a OAB ao longo destes últimos 3 anos, que acho que foram os anos mais difíceis da República, eu vivenciei situações difíceis também, quando pedi impeachment da presidente Dilma, quando pedi o impeachment do presidente Temer, quando pedi a cassação do então deputado federal e presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era naquele momento o político mais poderoso do Brasil. Procurei lidar com tudo isso com equilíbrio, com ponderação, com serenidade e com a firmeza necessária em alguns momentos. Enfrentou o Marum? Não, acho que nem o Marum eu nem precisei enfrentar, até porque muitas das nossas pautas eram pautas comuns, porque muitas das coisas que o Marum defendia como advogado, eu também defendo. Mas, por outro lado, o Marum, quando esteve como ministro do presidente Temer, por certo, o Marum não gostou quando pedi, em nome da OAB, num processo absolutamente democrático, o impeachment do então presidente Michel Temer. Mas eu acho que isso é da democracia. Nós temos que conviver com mais equilíbrio. O que está faltando hoje no Brasil, em várias áreas, em vários pontos, é efetivamente isso, Paulo. É equilíbrio, serenidade. O presidente da OAB não tem sombras demais dentro da sua alma, sua memória é tão machucada pelo episódio com seu pai, para poder se mover com a isenção que o cargo perde. Isso que eu acho, não estou estabelecendo julgamento, eu estou dizendo, se eu, como presidente da ordem, tendo uma memória de um pai que teria sido assassinado, teria eu o equilíbrio para lidar com essa questão? Luiz Coronel, mas aí assim, ele foi primeiro eleito em chapa única, esta foi a escolha do Conselho Federal, do atual Conselho Federal. As eleições da ordem para o Conselho Federal, elas são indiretas e no mesmo formato do Senado Federal. E aí o que tem que fazer o presidente hoje é separar. As situações são... A sua situação pessoal, ela não tem diretamente nada a ver com a instituição. Mas também nós temos que respeitar quando o presidente defende uma pauta institucional, e que é uma pauta da OAB, a defesa da Constituição Federal, ela está expressa numa lei federal, na Lei 8.906.
O que eu estou a dizer é que nós precisamos, e aí em todas as áreas, de um pouco mais de equilíbrio, de um pouco mais de bom senso, de serenidade. Porque o Brasil hoje vive um confronto permanente. Toda a fala que foge um pouco dessa linha de centro, como nós conversávamos, tem dado isso. Nós temos visto explosões por todos os lados. E normalmente são as falas que ganham holofotes, né? As falas radicais. Mas ganham holofotes... Quem fala e de forma errada, convergente, porque não deveriam ganhar. Eu acho, Lamaque, Hernani, que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele está fazendo um governo totalmente assertivo, tá? Eu vejo que 100% ninguém acerta. A gente aqui, até com a nossa família, às vezes tem discussões até mesmo dentro de casa. Mas o presidente Bolsonaro escalou um time de ministros, que são ministros realmente altamente qualificados, incontestável, tem história e estão fazendo um excelente trabalho. O presidente Bolsonaro pegou o governo federal com diversos problemas estruturais, né? Tá botando a casa em dia. E claro que também nós temos um problema ali, também uma guerra, um jogo de palavras muitas vezes que não ajudam nesse processo para nós podermos aí sair dessa grande crise que o Brasil enfrentou durante muitos anos. Mas acredito também que nós não podemos institucionalizar esses comentários do presidente. Eu tenho uma coisa que eu sempre digo para meus colegas parlamentares do PSL. Problemas internos têm que ser avaliados internamente, mas agora individuais dos parlamentares, cada um responda por si. Então, acredito que neste caso, o Santa Cruz deveria ter respondido por ele, não trazer para dentro da instituição OAB. Esse foi o grande problema. Não, mas não foi ele que trouxe. Não foi ele. Aí tu me desculpa. Ele está buscando por ele. Né? O que ele está buscando é uma explicação do presidente ou uma fala, uma retratação do presidente, mas está buscando em nome pessoal, não em nome da instituição. É difícil, mas difícil separar. Lógico, esta era. Eu acho que é o ativismo político. Essa sempre foi, como o Coronel está dizendo, é difícil. Isso eu vivi. Eu fui 6 anos presidente da OAB do Rio Grande do Sul e peguei 2 governos aqui no Rio Grande do Sul. Peguei o governo da governadora Ieda e o governo do governador Tarso Genro. Eu me lembro bem que em determinados momentos, quando eu tinha que me manifestar como presidente da ordem no estado do Rio Grande do Sul, aqui no governo da governadora Ieda, muitas vezes me diziam, Lamaque é de esquerda, o Lamaque está sendo... E quando tinha que me manifestar no governo do Tarso Genro, diziam, Lamaque é de direita. E aí chegou num ponto que todos sabem aqui que eu exercia a presidência da ordem, seja aqui, seja nacionalmente, de maneira absolutamente independente. Eu sempre disse, aliás, eu vou dizer aqui de novo, essa frase eu uso há muitos anos. Há muitos anos, tenho gravado isso. Eu sempre disse que o meu partido era o Brasil e que a minha ideologia era a Constituição Federal. Enquanto presidente da OAB, a minha função era essa. Essa é a função da instituição. A ordem não pode ter partido. E ela não pode se confundir com pautas que sejam elas pessoais também. É isso. Doutor Luiz Pereira Lima. Difícil separar. Doutor Luiz Pereira Lima, o Lênin estava certo. O senhor tem um pezinho comuna. China comunista que paga bem, o senhor está dentro, dá alto quadro. Como todo comunista, né? Não, eu nunca vi um povo adorar tanto dinheiro quanto o comunista. Mas sem trabalho. Não, usando o Estado. O Estado bancando. Sem trabalho. Mas o Lamaque, evidentemente que o presidente Bolsonaro não devia nem ter respondido para o Santa Cruz, né? Ele desceu, na verdade... Porque o presidente do OAB, que é um cargo importante, enfim, mas longe de ser um presidente da República. Concordas comigo? Então, eu acho que ele está errado, porque, sabe, isso gerou mais fúria dentro de uma manifestação até certo ponto infantil. Por outro lado, o presidente da OAB, ele não é presidente da OAB. Ele é presidente de todos os advogados. Então, não, ele funciona politicamente. A OAB é o único conselho que tem, do ponto de vista constitucional, essa prerrogativa. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é representante da sociedade civil. Esse é um papel da OAB, está expresso na lei 8.906, no artigo 44, as funções da OAB. E elas são funções que elas devem ser exercidas. O que eu estou a dizer hoje, Luizinho, é que nós estamos vivendo um momento tão difícil no Brasil, e eu digo isso tendo passado por aquela cadeira, sentei na cadeira num momento... Mas isento, Lamaque, tu passasse isento, com elegância. Esse está tendo um ativismo.
O Santa Cruz, não só o seu passado, está sendo um ativismo. É como se fosse uma uni de velhos. Talvez ele não esteja Sabe? conseguindo A uni separar. de estudante. Não A sabe? uni de terceira idade. Agora, é uma coisa assim, perdão, de velho, né? Deixa o Hernani falar um Isso é uma loucura, e aí gerou Fala, toda Hernani. essa discussão. Na verdade, não está conseguindo separar a função institucional do presidente da OAB com suas, muitas vezes, posições pessoais. Mágoas pessoais, tumultos Exatamente. pessoais, né? E aí se misturam as coisas e a polêmica está formada. Mas eu queria só voltar a um ponto que foi no início do programa abordado aqui e que o deputado, o colega Rui Irigaray, que hoje é deputado, né? Deputado por um dia. Tô que nem os esteve jovens aqui, conosco lá. a gente tem na Assembleia lá, os jovens, deputado por um uma dia. bandeira que ele defende muito com relação ao armamento e que é um assunto polêmico, tem posições divergentes sobre esse tema, mas a verdade, o que está acontecendo hoje é que o cidadão de bem, ele está desarmado e o bandido está armado. Essa é a realidade. E no momento que você coloca esse tema em debate, em pauta, de dar o direito de armar o cidadão, não significa que você vai distribuir arma para todo mundo. Exatamente. E eu faço uma comparação com uma carteira de motorista. Você imagina que se toda pessoa, quando completasse 18 anos, ganhasse uma carteira de motorista. Automática, quando completasse 18 anos. Isso seria um caos. Porque muitas pessoas não têm aptidão, não sabem. Mas esse exemplo americano não está servindo para negativar um processo de armamento da população? Com critérios, Paulo Sérgio, com critérios assim como é para o cidadão ter uma carteira de habilitação para dirigir o seu veículo, que pode, da forma como ser usado, ser uma arma também, mas ele passa por critério psicotécnico, enfim, com habilidade. Vou perguntar de novo, não achas que esse processo americano de assassinatos lá em massa não está prejudicando um pouco essa evolução no Brasil? A forma como você coloca, talvez sim, mas vamos ver quantas pessoas morrem nos Estados Unidos por ano, vítimas dessa violência, e quantas estão morrendo no Brasil. Vamos pegar esse número para fazer a comparação. 65 mil assassinatos no Brasil por ano. Quanto a 10 mil nos Estados Unidos. Propositais, né? Sim, um assassinato proposital. Porque tem algum assassinato que... Em torno de 10 mil no Brasil. Não, eu estou falando de psicopatia. O indivíduo que entrou num colégio, numa universidade, pegou uma arma, seja lá o que for, e começou a atirar a esmo, ele é um psicótico. Nós tivemos em São Paulo agora, início do ano. Numa cidade dele. Em São Paulo. Então tem que pegar esses números para fazer a comparação. Esta arma, ele ia conseguir. Aí volta o que o doutor Lamarck comentou, no interior, por exemplo, lá onde não tem sinal de celular, onde a força da segurança pública está distante, o cidadão não tem o direito de ter uma arma para poder fazer a sua defesa da própria vida, da sua propriedade. Quer dizer, não vai se liberar arma a qualquer cidadão, vai passar com critérios. Talvez de 10, 3, 4, 5 vão ter condições de ter arma, outros não. Assim como é a carteira de motorista. Ele diz o seguinte, Paulo Sérgio, o maior mediador do Rio Grande do Sul, obrigado. Mas ele diz o seguinte aqui, parabéns pelo programa, sempre com grandes debatedores. Tu fazes uma recepção maravilhosa pro Lamarck, por quê? Só personalidade brasileira. Você não vou fazer para Cláudio Lamarck, é isso, tio? Também Cláudio Lamarck é um ídolo gaúcho. É um ícone gaúcho. Eu só tenho que agradecer. Mas é verdade. Bom, e não é fácil para todos, mas claro, Lamarck E era presidente do OAB, qualquer outro escamotear. E pediu impeachment da Dilma, né? O melhor de tudo foi isso, né, Lamarck? A coragem que tu tivesse de pedir, naquele momento ali, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que estava realmente assombrando o Brasil, o governo Dilma Rousseff. Teve coragem, foste lá, fizeste o que eu chamo política de Estado. Né? Importante ressaltar ali que tu falaste que o papel da OAB, a OAB faz um papel de política de Estado. Ela é apartidária. E nós vemos hoje aqui, Paulo Sérgio, um grande problema, que as instituições, muitas vezes, elas confundem isso. O norte da OAB é a Constituição Federal. Então ela tem que fazer um papel de política de Estado. Nós não podemos fazer papel de política de governo. E é isso que muitas vezes, o meu papel, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, não é ali fazer um papel de secretário do governador Eduardo Leite, apesar do excelente trabalho que o governador tem feito. Mas nós temos que deixar um legado. O governador não fica com ciúmes do Bolsonaro? Não, o governador é muito tranquilo, o governador, olha, é uma pessoa... Não, porque ele vê a tua admiração pelo Bolsonaro, esse teu alinhamento com ele. Eu sou governador... Tá com ciúmes do ciúmes. deputado Rui, do secretário. Claro! Mas antes de falar de política, Paulo Sérgio,
Eu apoiava o presidente Bolsonaro, estou desde 2014 apoiando o presidente Jair Messias Bolsonaro através do movimento Armas SA, que sou fundador. E então não se tem essa, graças a Deus, o governador Eduardo Leite sabe que somos fiéis às pautas. Ele não é ciumento, então? Não, muito parceiro. Eu posso falar que o governador Eduardo Leite é um homem parceiro que quer realmente que o estado do Rio Grande do Sul saia dessa grande crise. Mas complementando o que o nosso ex-presidente da OAB falou aqui, Cláudio Lamáquia, e o colega Hernani Polo, é que queremos que as pessoas tenham seu direito à defesa com critérios, claro, psicológicos e técnicos. Não é a esmo. E outra coisa, Paulo Sérgio, o modelo não tem que ser um modelo americano, tem que ser um modelo brasileiro. Nós queremos um modelo brasileiro, que são as pessoas que tenham realmente essa qualificação técnica psicológica e também eu achei que o Bolsonaro ia continuar com aquele desejo de implantar a pena de morte no Brasil, a favor do aborto. Lamentavelmente ele mudou os seus caminhos aí. Paulo Sérgio, pergunte ao Dr. Lamáquia se ele concorda com o Santa Cruz, que disse que o Moro era chefe de quadrilha. Não. Obrigado, Antônio de Passo Fundo. Não concordo. Também, não. Acho que houve um equívoco manifesto na qualificação, na adjetivação, e é isso que eu estou dizendo, e eu tenho defendido isso, né? E acho que nós temos que diminuir a temperatura, acho que as pessoas têm que ter muito cuidado. Quem está hoje em cargos públicos importantes, de relevância no país, e isso vale para todos, as pessoas têm que ter hoje, fundamentalmente, principalmente nesse momento, muito equilíbrio. Isso é o que vai nos tirar desta crise que nós estamos vivendo. E eu queria só, Paulo, dar mais um pitacozinho nessa questão do armamento, né? E da questão da segurança. Eu acho que não passa pelo armamento das pessoas uma maior segurança no Brasil. Seguramente não. Mas também acho que as pessoas têm todo o direito, né? Principalmente aqueles que estão, como disse agora há pouco, em lugares mais distantes, as pessoas que estão nas fazendas, que possam se armar para exercer o seu legítimo direito de defesa. Mas tem um ponto que tem sido muito esquecido pela sociedade ao longo desses anos todos, que é a questão do sistema prisional brasileiro. Eu tenho falado muito sobre isso. Há pouco tempo, agora, eu estava fora ainda, me deparei com a notícia da chacina que ocorreu novamente agora no estado do Pará. Isso são notícias recorrentes. Nós temos no sistema prisional brasileiro hoje bombas relógio que estão prestes a explodir. Se nós não investirmos, se o Brasil não investir com rapidez, e falo dos estados, falo da federação, em construção de novos presídios, em aumento de vagas no sistema prisional brasileiro, nós não vamos combater a criminalidade que temos aí. Então vamos com Gimo, qualidade comprovada. Vamos então com Gimo, qualidade comprovada, ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Luiz Ximing, como é que é? Tu vai pra Kunming. Não, Eu acho que ele vai voltar um pouquinho. Vai voltar diferente, viu? Ele vai voltar diferente. Eu te recomendo que tu visite a escola, como eu fui visitar, a escola de formação de gestores públicos da China. Tu vai ver o que é finesse, tu vai ver como é que trajam os alunos, com que universidades do mundo eles têm parceria. É um regime, é um estado de regime chinês, de regime comunista, porém um mercado capitalista. Funciona pra caramba. E tem parceria com Oxford, com Harvard, tem parceria com Santa Clara. Mas não teria, vai ter a oportunidade. Mas qualquer parceria aqui não funcionaria. Eu vou dar uns dados aqui da universidade. Aqui não, lá funciona. Quer dizer, no país comunista funciona, aqui não. Sim. Aqui ficou o país da libertinagem, é outra coisa. Existe uma instituição chamada o Ranking Mundial das Universidades. O brasileiro sabe que nós somos entre a 8ª e 9ª economia do mundo. Não é isso aí? Parece que é. No estado do Rio Grande do Sul, vou falar no estado do Rio Grande do Sul, a Universidade do Rio Grande do Sul, que é a melhor pontuada, está no lugar 454 no mundo, 454. A Universidade de Pelotas, 858, Rio Grande, 1460. Tem outras que não são nem ranqueadas, né? Com a 8ª economia do mundo, nós temos faculdades no lugar 1460, eu tenho até dificuldade de pronunciar a casa decimal. Isso é devido a quem? Devido não é só a qualificação de professores que geram alunos pouco qualificados, é disciplina. E essa disciplina começa na eleição de quem vai dirigir a universidade.
Agora, hoje sai no jornal que o novo reitor da Unipampa será eleito por 12.609 alunos. 915 técnicos e 933 docentes. Eu pergunto, como é que o aluno que ingressou ontem na universidade vai saber quem é a melhor pessoa dentro da universidade para gerir uma universidade? Isso é democracia. Isso não é democracia. Democracia é outra coisa. Nós estamos falando de conhecimento, não é de voto. É uma lástima. Meu caro amigo Paulo. Paulo Sérgio, eu gostaria de compartilhar com todos aqui, há um trabalho que vem sendo feito já há vários anos aqui para estimular a aviação regional aqui no Rio Grande do Sul. No governo Sartori se avançou em implementação de 6 rotas. O colega deputado Frederico Antunes preside a Frente Parlamentar da Aviação Regional e precisamos creditar esse trabalho também ao deputado Frederico. E agora, hoje, entrou já através da Gol, que é a empresa Tuflex que vai operar a venda de passagens para 6 novas rotas aqui no Rio Grande do Sul. Né, a venda de passagem já começou a partir de hoje, mas entrarão em funcionamento, né, os voos em Santa Rosa no dia 20 de setembro, Bagé também 20 de setembro, Rio Grande 10 de novembro, São Borja 21 de novembro, Santana do Livramento 16 de dezembro e Passo Fundo 20 de dezembro. Aviões 9 passageiros. 9 passageiros? Nas aeronaves? Foi diminuído, inclusive, o número de passageiros exigidos e também foi dada uma redução no combustível para poder viabilizar esses voos iniciais. E dependendo da demanda, pode-se ampliar. Porque aí há um cálculo de viabilidade econômica. A Cachoeira não tem voo? Cachoeira está no radar. Será na próxima etapa. Não, Cachoeira não tem porque, claro, precisaríamos aviões maiores. Né? Então, está se estudando esse caso específico de Cachoeira do Sul, né? Mas saudar essa iniciativa. A aviação hoje, a sociedade hoje precisa... Vai ter que arrumar as estradas do Rio Grande. Foi ali de São Vicente. Bom, mas uma coisa, Paulo Sérgio... A rodovia do inferno. Paulo... Rodovia do inferno. Uma coisa dentro de panela. Uma coisa não exclui a outra. Eu concordo plenamente. Inclusive, hoje há um clamor muito grande por melhoramento das rodovias do Estado. A gente transita e sabe das dificuldades e do caos que muitas estradas que estão hoje precisam ser refeitas novamente da situação caótica que se encontra. Mas, de qualquer forma, esse avanço na aviação regional também é um passo importante para estimular o desenvolvimento. Isso é um ponto final, não é? Principalmente em regiões que são distantes. Meu secretário, o Edgar, esse é o ponto final. Paulo Sérgio, hoje nesses 9 projetos que protocolamos na Assembleia, eu destaco 2 deles, tá? Empreendedorismo nas escolas, a importância que temos de trazer, a importância que o Estado tem de viabilizar essas parcerias entre as escolas e também entre as entidades. E ali nós vemos ali a grande oportunidade de levar para os nossos alunos, através desse projeto de lei, ferramentas importantes para que os nossos jovens conheçam esse grande mundo do empreendedorismo e também viabilizando ali a criação de startups, a parceria com o Sebrae, com a Fieres, com tantos órgãos importantes que nós temos. Também destaco ali o projeto que protocolamos da Lei de Incentivo ao Turismo no Estado, muito parecida com a Lei de Incentivo à Segurança Pública, ao qual, se eu não me engano, recentemente o CONFAS aprovou a Lei Gaúcha de Incentivo à Segurança Pública, e nós estamos trazendo aqui a Lei de Incentivo ao Turismo. Porque sabemos bem claramente, Paulo Sérgio, que para se haver investimentos em desenvolvimento, para o desenvolvimento econômico acontecer, nós precisamos de infraestrutura. Como o próprio Hernani falou e tu falaste recentemente, precisamos de infraestrutura. Sabemos que o governo passa por uma grande crise, o Estado é forte, mas precisamos trazer a parceria privada para dentro do Estado para que possamos viabilizar esses projetos tão importantes na área do turismo. Nós temos aqui, Paulo Sérgio, no Rio Grande do Sul, uma característica muito importante para o turismo do Brasil. Nós temos Gramado, que é um símbolo gaúcho, segundo destino turístico do Brasil, quinto destino turístico da América do Sul, que nos orgulha muito. Temos outros destinos como Bento Gonçalves. Eu tive recentemente, presidente Lamáquia, ali em São José dos Ausentes. Que lugar lindo. Nunca tive esse lugar tão lindo, nem no exterior. Nem no exterior eu tinha visto ali perto de Las Vegas, que nós temos ali os canyons ali, o Grand Canyon. Cambará do Sul, teve. Cambará do Sul. E realmente, sabe que só falta para aquela região, Paulo Sérgio? Asfalto.
Eu fiquei 1 hora Mas não deixa. no chão batido, andando de carro. E aqueles parques serão Mas concedidos os agora. racionais não deixam, tem que vencer. E vai ser concedido... É verdade. Qualquer parque americano asfaltado. Mas o Hernani falou uma coisa importante, Hernani, que vai ser concedido e vai ser as primeiras concessões, mais uma vez elogio o presidente Jair Messias Bolsonaro, as primeiras concessões que vão haver no Brasil de parques vai ser aqui no Rio Grande do Sul e pelo que o ministro nos passou agora na visita que teve aqui em Porto Alegre, vai ser em outubro. Então o Rio Grande do Sul, mais uma vez... Fortaleza, Parados da Serra, os dois que... Nosso presidente da OAB, eterno presidente da OAB, Cláudio Lamac. Hoje advogado, com muito orgulho, né, exercendo a minha atividade profissional a pleno vapor. Paulo, eu como ponto final eu quero destacar uma notícia que nós tivemos aí nesses últimos dias e que acho que ela será importantíssima para todos nós, que é o início de um trabalho que está sendo desenvolvido na Câmara e no Senado com vistas à tão sonhada reforma tributária. O Brasil precisa simplificar a sua carga tributária, o Brasil precisa reduzir, né, o volume de tributos que cobra da sociedade brasileira. E me parece que isso começa a ganhar corpo hoje no Congresso Nacional e tenho certeza que isso será mola propulsora para nós desenvolvermos mais a nossa economia. Acho que esta é uma das reformas mais importantes para retirarmos o Brasil da crise que ele está vivendo hoje. Fundamental. A grande orquestra dos bichos aqui, ó. Uma aula... Dos bichos. Uma aula de música para as crianças. Uma ilustradora maravilhosa, 3.000 exemplares distribuídos gratuitamente para as crianças. Fico muito feliz de fazer isso. Mas, Paulo, eu quero, nesse encerramento... Quem te decora, ô Luiz Coronel? Hein? Cada livro é uma ilustradora nova. Não, te decora, a ti. Não é o livro. Quem que me decora? Quem que me decora? Me decora o que é? É uma sobrinha tua que te decora? Eu acho que é. Que deve ser, né? Está sempre bem decorado. Sempre bem decorado. Mas, viu, Paulo, eu me organizo, viu? Quando eu escrevo, eu organizo as minhas ideias. Eu acho que a história vai para frente, vai para trás, vai para os lados. É como o córrego que desce de uma montanha. Mas que a história sabe a rua que vai passar. Ela quer uma rua em que as janelas e as pessoas se abram para o sorriso, se abram para a luz, que é passar por uma rua onde as crianças possam brincar na calçada. Ou seja, a história, o progresso, exige paz, tranquilidade, harmonia, para que ele instaure as suas armações. É isso que eu penso. O Munir Sultan está aqui, ó. Desde 88 estamos seguindo a Constituição Federal. Vejam aonde paramos no Brasil. O atual presidente da OAB Nacional é um militante de esquerda notório. Vamos deixar o corporativismo de lado e falar a verdade. Daqui a pouco pedirão para que o governo peça desculpas à família do Ernesto Che Guevara. De 82 a 18 foram 932 mortes cometidas por atiradores solitários dos Estados Unidos. Aqui são mais de 60 mil. E eu pus vocês, olha aqui, ó, 650 WhatsApps exatos aqui. Eu estou pensando alguns, estou pegando os últimos aqui. Essa é a força desse programa, Pampa Debate. Olha aqui, ó. Que programa de excelência. Hoje valeu a pena até o fim, sem aquele louco do... Não vou dizer quem é o louco do... Só tu pode saber. Paulo, Dá uma incontinência hoje, Paulo? Esquerdalho sem noção, a Geni está dizendo. Não vou dizer quem é. Paulo Sérgio, por favor, pergunte o que acham da unificação do turismo com festas da uva e do doce. Paulo, quem está te mandando um abraço aqui é o Sartório com leite. Festa da uva com doce. Da uva e do Olha, leite. que coisa boa, né? E Caxias, Paulo Sérgio, que quase que perdeu a credencial de região ali da uva e vinho e quase que ela foi para as hortênsias ali por uma mancada que deram ali na Prefeitura Municipal de Caxias. E eu creio o seguinte, ó, que Caxias tem que haver uma mudança muito grande ali no município, porque aquela região é uma das principais regiões, é um motor, fora o agronegócio, é o motor da economia do Estado. E ali nós temos uma grande possibilidade ali, Paulo Sérgio, de ter ali um dos principais destinos turísticos do Estado do Rio Grande do Sul, se chama Caxias do Sul. Precisamos fazer um trabalho forte ali. Acredito muito em Caxias do Sul e tem tido constantemente naquele município. Paulo Sérgio, quero O que dizer do Carlos Bolsonaro despachando no gabinete do presidente da República, o Remy Henrique, dizendo aqui? É filho do presidente, ajudou o presidente, está sempre do lado do presidente, é vereador eleito
no município do Rio de Janeiro. Eu acredito que o Carlos Bolsonaro é um grande parceiro do pai dele e tem feito a sua parte ali, muitas vezes aconselhando o pai, porque precisamos até, às vezes a gente tem escutado os mais jovens. Acredito que a gente aprende também com os mais jovens. Paulo Sérgio, o valor das passagens para esses novos destinos não passa de um engodo. R$215, 9 passageiros não pagam combustível. Diga isso ao deputado Hernani Polo. Não, mas pode ser aeronaves de 50... Hoje, as que estão operando são 50 lugares. Nada impede, porque são destinos e rotas diferentes. Tem lugares que talvez uma de 9 passageiros comporta. Mas dependendo da demanda, pode se ampliar... É de 50. De 50, pode se ampliar, inclusive, o tamanho da aeronave. Exatamente, se criou essa flexibilidade, porque vai se iniciar uma rota. E sempre no início, você tem que criar uma condição para ter viabilidade econômica. Sua continência para quem hoje, doutor? Eu quero entregar um abraço aqui do Paulo Tigre Júnior, que está nos assistindo lá, e tem vários telespectadores do Rio Grande todo aqui, esse programa tem uma... Paulo Tigre Júnior? A audiência está nos assistindo. O Paulo Pimente tem Tigre? Que inclusive segunda estará promovendo esse encontro lá na Assembleia Legislativa da Câmara aqui do Sul com a China. A minha continência vai ao Elso Furini, ao Chico Tasca e todo o time do Barranco. Eu fiz ontem essa continência. Ontem tivemos lá prestando uma homenagem aos 50 anos do Barranco, que é uma referência e uma passagem obrigatória a muitos gaúchos e brasileiros e também estrangeiros que vêm até o nosso Rio Grande. Então, a minha continência vai a eles. Sua continência, Luiz Pedro Lima. Sem fazer revista Tropa. Não estou fazendo revista Tropa. Não, até nem sou disso. Habitualmente as pessoas fazem ou prestam continência às pessoas distantes. Mas eu vou explicitar aqui um dos piores sentimentos que o homem pode ter, que é a inveja. E a minha continência vai para o Luiz Coronel. Obrigado. Porque ele consegue mesclar e escrever o que mescla o sentimento. É o único esquerdista que tu coisa gosta. maravilhosa. Tu gosta de 2 esquerdistas hoje, é o Lênin e o Luiz Coronel. Mas ele não é, ele é um camarada. Luiz Coronel, sua continência. Eu sinto florescer um espírito empreendedor em Bagé. Eu tive com o pessoal do vinho, eu tive com empresários de supermercados. Eu tenho a impressão que aquele espírito acomodado de que ficava a vaca pastando e o mundo e o universo estava resolvido é uma fase muito superada. Eu presto continência a um clima revitalizador da fronteira. Doutor Cláudio Lavac, sua continência. A minha continência vai para todos aqueles homens e mulheres equilibrados que hoje estão buscando o centro no meio dessa discussão toda que nós estamos vendo. Fundamentalmente, Paulo, a essa mesa qualificada aqui. Obrigado. Pode que me toca aí. Sua continência. A minha continência vai, hoje não é para uma personalidade, mas para um servidor público, delegado de Polícia Federal, delegado Solon, do Sinarme, que tem feito um trabalho de excelência no Sinarme, da Polícia Federal, aqui na Superintendência Regional da Polícia Federal. Meu colega, deputado Hernani Polo, sabe muito bem que nós não temos o porte funcional. Meu porte de arma sempre foi por mérito meu, porque eu cumpri todas as exigências que nós estamos falando anteriormente, psicológicas e técnicas. O delegado Solon da Polícia Federal tem essa sensibilidade de entender, ele não vê a pessoa, ele vê ali a documentação que está ali na frente dele e aquela avaliação que é importante. Perfeito. Hoje, 82 anos, o Odilon Mesco, ex-deputado e ex-prefeito de Canguçu aí. Um grande abraço ao nosso Odilon Mesco. E a minha continência vai para Sérgio Westphalen Tiguai, que está assumindo uma importante função privada na República, entendeu isso? Ele vai desempenhar um cargo privado na República Brasileira, trazendo grandes soluções àquelas pessoas que mais precisam, que são aqueles que estão ameaçados, já foram até despojados de seus empregos e que precisam ser revitalizados. Pois ele vai comandar todo esse importante mutirão. Mais tarde a gente vai saber como isso vai funcionar. Então a minha continência é Sérgio Westphalen Tiguai, general de Exército, ex-ministro da República. Obrigado, Luiz Coronel, Cláudio Lamáquia, Rui Irigaray, nosso secretário de Desenvolvimento e Turismo, meu caro Luiz Pereira Lima e o meu queridíssimo amigo Hernani Polo. Vem aí o Jornal da Pampa com as principais notícias da sua região, com os nossos apresentadores locais, e aqui de Porto Alegre, a Vera ontem vibrou com o empate do Grêmio, um troço impressionante. 3-3, ela entrou em delírio. Poxa, Vera,
Obrigado, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.